Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos dar sequência no texto que nós já temos estudado. Desde o versículo 1. Nós vamos ler o versículo 21 nessa manhã, até o verso 24. Romanos capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, que nos dá a oportunidade, Deus, de estarmos mais uma vez na tua casa, para louvarmos e entregarmos esse culto ao Senhor. Que possamos te adorar também, prestando atenção na mensagem, na tua palavra, e que possamos também, Deus, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Que a tua mensagem encontre em nosso coração um solo fértil, para crescer, germinar e dar frutos, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado, demos início ao livro de Romanos, e desde o versículo 1 nós temos feito uma exposição a respeito do que Paulo vem falando, vem ensinando sobre a humanidade. Nós já vimos os aspectos de Deus. Paulo inicia fazendo uma introdução, dizendo que o seu chamado para apóstolo, é um chamado que vem exclusivamente de Deus. E Paulo também fala a respeito do seu chamado ser algo voltado para os gentios. Então, Deus o chama para falar também aos gentios. E essa passagem que nós estamos estudando, ela inicia com a declaração de Paulo no verso 18. Então nós não podemos desassociar dessa continuidade que nós já estamos estudando desde o verso 18, falando sobre a ira de Deus que se revela no céu. Se revela por quê? Contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, por aquilo que eles fazem com relação ao conhecimento de Deus. E Paulo disse que Deus se revelou ao mundo. Ele vai falar que os atributos de Deus são revelados. Seus atributos são claramente percebidos. E por meio da criação, por meio da consciência do humano a respeito de um ser divino, ou seja, todo ser humano nasce com essa consciência, então Deus se revela. E essa revelação, Paulo vai dizer que ela é suprimida. A palavra suprimir aqui, a palavra está relacionada a afogar, a esconder, a abafar a verdade. Então Paulo está dizendo o quê? Deus se revela, a Bíblia fala que Deus se revela, só que o homem, ao invés de olhar para essa revelação, dar glórias a Deus, glorificar o Senhor, o que ele faz? Ele suprime essa verdade, ele esconde, ele afoga essa verdade. E aí Paulo dá aquela temível sentença, né? Por causa de todas essas evidências, porque Deus se revela, Deus se mostra, e o homem não está nem aí para ele. Então todo homem é indesculpável. É essa palavra que Paulo usa. Antes da gente iniciar a exposição desse texto, eu vou pedir para você não fechar sua Bíblia, porque nós vamos fazer uma exposição desses versículos que eu li. Mas entenda o seguinte, meus irmãos: todo homem, toda a humanidade está em alguma situação na sua vida. Seja ele, nós aprendemos hoje, tendo o representante, o cabeça federal, Adão, ou seja, Adão representa toda a humanidade, e porque ele pecou, porque ele desobedeceu a Deus, toda a humanidade, então, como consequência, está condenada.
por conta do pecado de Adão. Então, a humanidade, ela já nasce, quando você já nasce debaixo dessa condenação. Porém, Cristo Jesus veio, deu a vida por nós, ele morreu por nós, e se você tem Jesus como a referência, como o cabeça federal da sua vida, logo você saiu da condenação e passou para a vida eterna. Só existe essas duas posições na humanidade. Ou você está debaixo de Cristo Jesus, ou você está debaixo ainda de Adão, tá bom? É com esse entendimento, com esse conhecimento que nós encontramos em Romanos, é que eu queria trazer para os irmãos também a respeito de algo que é essencial na vida do homem, porque Deus criou o homem para o glorificá-lo. Esse foi o propósito principal de Deus ter criado o homem. A sua glória deve ser exaltada, deve ser louvada. E o que nós vamos ver nessa manhã é que o homem, por natureza, ele não faz isso. Então, nesse primeiro momento, Paulo está falando sobre o conhecimento de Deus e a negação dos homens. Olha só o verso 21. Porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, olha só, imagine um cientista, imagine um estudante que estuda a complexidade do corpo humano, estuda a complexidade do universo, ele reconhece que há uma perfeição, há uma beleza na criação, mas ele decide atribuir todo o seu conhecimento, tudo isso que ele viu, essas evidências, ele atribui ao acaso, a uma evolução sem propósito. Ou seja, ele está suprimindo uma evidência de um Criador. Ele está suprimindo um conhecimento que ele tem, um conhecimento que é evidente de uma ordem e de um design que só pode ter vindo de um Criador. Ele suprime, então, essa verdade. Então veja que Paulo, mais uma vez, ele destaca aqui uma premissa muito importante. Ele vai dizer, o problema do homem não é a ausência de conhecimento de Deus. Pelo contrário, o homem tem esse conhecimento, porque Deus se revelou. O problema do homem é a negação desse conhecimento. Fato é que ninguém poderá alegar a falta de conhecimento da existência de Deus. O homem, ele tem um conhecimento suficiente, mas como nós já vimos aqui, o homem sufoca esse conhecimento. O homem tem um conhecimento suficiente ao ponto de torná-lo indesculpável diante de Deus. O homem quer tirar de Deus a honra, a glória. O homem quer tirar Deus do seu caminho, o homem quer eliminar Deus do seu pensamento, o homem quer banir Deus da sua vida. Então, um dos sintomas do afastamento do homem de Deus é justamente agora, porque ele suprime essa verdade, é justamente a sua incapacidade de reconhecer Deus e reconhecer a criação de Deus, a autoria de Deus na criação. Essa é a situação do homem. E Paulo vai dizer aqui de uma rejeição deliberada do homem com relação a Deus. E Paulo destaca essa forma deliberada do homem de rejeitar a Deus é uma forma consciente. E isso é importante a gente entender. Ninguém faz essa negação de Deus de forma inconsciente, mas sim de forma consciente, deliberada. Olha o que Paulo diz. Essas pessoas, os homens, não o glorificaram por quem ele é. É uma ação. É uma atitude ativa, não é uma atitude passiva. Veja, o propósito do homem é justamente glorificar a Deus. Deus o criou para que ele, ao nascer, olhasse para as coisas criadas e visse que tem um Criador. Meus irmãos, eu acredito aqui que todos vocês, sem exceção, um dia pensaram sobre isso. Quem criou tudo? Quem criou as árvores? Até o ponto de que eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava perguntando, mas quem que criou Deus? Porque a gente quer um Criador para tudo. Né? Então a gente sabe que existe um Deus, a gente até pergunta, mas quem criou Deus? Ao ponto da nossa mente estar querendo sempre buscar isso. Quem que criou? Quem que criou? Porque o homem nasce com isso. Ele nasce com essa essência de saber que existe um Criador para todas as coisas. Se as coisas são perfeitas do jeito que são,
A criação é perfeita? Isso é prova de que existe um Criador. O que Paulo está dizendo é que o homem não faz isso. Quando ele chega num momento da vida dele, ele tenta fazer o quê? Afogar essa verdade, porque ele não quer um Deus. Então, Paulo diz que o homem não glorificou como Deus. Mesmo ele tendo conhecimento, ele toma uma atitude ativa de não glorificar a Deus. Ainda que seja uma atitude de omissão, ela é uma atitude ativa. Ele se omite a dar honras, ele se omite a dar glória a Deus. E a glória a Deus, meus irmãos, é justamente enxergar e glorificar a Deus pela sua beleza, pela sua grandeza infinita, pelas suas perfeições, por aquilo que Deus criou, glorificar. Toda a beleza das coisas criadas são manifestações da glória de Deus. Deus criou o homem, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Toda a criação não é sobre nós. Toda a criação é sobre Deus, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja louvado. A Bíblia vai dizer que o universo está declarando a glória de Deus. Nós já lemos Salmos quando fala, né? Porque o firmamento declara a obra de suas mãos. A glória de Deus sendo manifesta. E o universo está declarando a glória de Deus. E essa é a razão pela qual nós existimos. Justamente para olhar para o universo, ficarmos maravilhados com ele, e então glorificarmos a Deus pela sua grandeza, pela sua beleza. E olha só, então, o que Paulo está dizendo nesse verso. Se você voltar ali no verso 20, a gente já estudou sobre, mas veja só o contexto do que nós estamos dizendo aqui. Verso 20, e aí eu quero ler até aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Glorificar como Deus não é aumentar a glória de Deus, mas significa atribuir a Deus a glória que pertence somente a Ele. Ou seja, é dar a Ele nos pensamentos, nos afetos, na devoção, na adoração, o lugar que é devido somente a Deus. Em virtude dessa perfeição que nos é evidenciada. É por isso que o homem foi criado, para olhar para tudo isso e dar glórias a Deus. Mas uma atitude deliberada do homem, Paulo vai destacar. O homem não dá glória a Deus por isso. E mais uma. Ele diz ali, nem lhe dão graça. Veja aqui mais uma vez a omissão. O homem não dá glória a Deus. Ele não diz que foi Deus que criou todas as coisas. Ele não dá toda a honra e toda a glória a Deus pela criação, pelas coisas, pela vida. E ele também não dá graças a Deus por isso. Nós sabemos, meus irmãos, que a graça comum estão sobre todos. Lá em Mateus, capítulo 5, 45, diz: porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, todos recebem, de certa forma, a bondade de Deus. Alguém pode dizer, mas tá bom, Henrique, eu não estou dizendo que Deus não existe. Muitos homens por aí dizem que Deus existe, mas veja, a situação condenável do homem, Paulo destaca que é pelo simples ato de omissão. Não é só dizer que Deus existe, mas de não glorificar, de não dar graças a Deus. Portanto, quando os homens pagãos, seja grandes centros urbanos, seja em lugares mais remotos, seja selvas mais remotas, todos não dão graças a Deus. Não importa o lugar.
Pelo contrário, dão glória aos ídolos, dão glória a objetos, a criaturas, e isso eles fazem de forma consciente, e por isso que Paulo vai dizer que essas pessoas não são inocentes, porque trata-se de uma rebelião deliberada, uma atitude ativa diante das coisas criadas. Então, Deus deu tudo ao homem, Deus criou o céu e a terra e encheu a terra de fartura, e a resposta do homem é um consciente e deliberada ingratidão por aquilo que ele fez. Então Paulo ensina que em tudo nós devemos dar graça. Quando a gente lê Efésios, lê Filipenses, ele várias vezes vai falar sobre graça, sobre nós termos um coração agradecido e louvarmos a Deus por todas as coisas. Assim, por estar dando graças a todas as coisas em todo momento, nós sempre teremos um coração agradecido. Quando não agradecemos a Deus pelo bem que Ele nos concedeu, rapidamente nos esquecemos e nós seremos dominados por uma autocapacidade de que eu posso, de que eu sei, de que eu tenho capacidade. Eu lembro quando eu era criança e quando eu ganhava um presente, alguém sempre me ensinava a agradecer a Deus por aquilo que eu tinha ganhado. Mas aí eu ficava pensando, questionando, por que agradecer a Deus se foi meus pais que compraram? Meus pais estão aqui, tá? Foi eles que pagaram, por que eu vou agradecer a Deus? Mas porque nós temos um coração assim. Um coração querendo tornar o homem cada vez mais o centro. Não fui eu. Foram meus pais. Tentando tirar Deus da jogada. E essa é a nossa tendência humana. Justamente de não reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. O teto que nos protege da chuva, o sapato que aquece nossos pés, o pão de cada dia. Tudo isso nós temos que dar graças a Deus. O ar que nós respiramos, nós devemos dar graças a Deus. Por isso é que nós oramos, ou pelo menos deveríamos orar, por exemplo, antes da refeição, ou durante a refeição, enfim. Mas nós oramos porque nós agradecemos a Deus. Não porque eu estou trabalhando e aí eu agradeço a Deus pelo meu patrão, pelo meu trabalho. Ou melhor, eu agradeço a Deus pelo meu patrão, pelo meu trabalho, mas eu não agradeço meu patrão por aquilo que eu tenho. Eu não agradeço o dinheiro que eu tenho. Eu agradeço a Deus para que eu não esqueça que em tudo nós devemos dar graças a Deus, ao nosso Pai, porque dele são todas as bênçãos. E caso não façamos isso, nós temos uma grande tendência, entenda, como ser humano, nós temos uma grande tendência de agradecermos a tudo, menos a Deus. Agradecemos ao nosso patrão, aos estudos, aos nossos esforços. E muitas vezes, por tendência humana, nós tiramos Deus de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque o homem tendenciosamente tira da glória de Deus para gloriar-se a si ou qualquer outra coisa. E a conclusão desse versículo 21 descreve exatamente isso. Aquilo que resta quando falta a glorificação a Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles obscureceu. Quando o homem rejeita a verdade, ele automaticamente vai abraçar uma mentira no seu lugar. Em vez de louvar a Deus por todos os seus benefícios, Paulo está dizendo que os homens anulam seus próprios raciocínios insensatos com o coração obscurecidos. A palavra nulo aqui é fútil, é vazio. Então veja, quando o homem perde o conhecimento de Deus, ele perde a referência de santidade. Ele não sabe mais de onde vem, para onde vai. Eles se tornam nulos, vazios, loucos. Paulo vai usar esse termo aqui. Meus irmãos,
o pecado sobre uma mente vazia torna a sabedoria de Deus, torna o conhecimento de Deus, torna o conhecimento que ele tem das coisas criadas uma tolice. Ele consegue transformar as coisas boas, ele consegue transformar o caráter de Deus, ele consegue esconder tudo isso e defender coisas tolas. Veja que Paulo fala exatamente a mesma coisa, só que exortando a igreja lá em Efésios 4:17. Diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Veja, o homem sem Deus, o homem que suprime a verdade, o homem que não quer buscar a Deus, ele automaticamente se torna uma pessoa tola, ignorante, uma pessoa insensata, um coração obscurecido. Paulo diz aqui, coração insensatos. Quando a gente vê na epístola de Paulo, ou em todas as epístolas de Paulo, né, a palavra coração, ela ocorre mais de 50 vezes. E toda vez que Paulo cita a respeito do coração, e na escritura geral, o coração ele é a fonte central de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas palavras, de todos os nossos atos. A Bíblia olha para o coração como sendo o início de tudo aquilo que nós fazemos, de todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos. Tudo começa no coração. Ou seja, é o poder motivador que está profundamente no íntimo do homem. Então, quando Paulo fala aqui de coração insensatos, ele está dizendo que esse coração ele está totalmente obscurecido para as coisas de Deus. O coração ele é tão enganoso e o coração ele é tão difícil de você cuidar dele, que Paulo vai dizer que o coração, a profundeza do coração, nem mesmo nós conhecemos. E Deus pode conhecer a profundeza do nosso coração, os segredos do nosso coração. O que Paulo está dizendo é que tudo quanto o homem sentir, pensar ou disser, tudo isso está afetado pelo pecado. Eis aqui um pouco da situação do homem. Eis aqui um pouco da situação depravável do homem. É por isso que nós reconhecemos que a Bíblia fala sobre a depravação total do homem. No sentido que toda vontade, todo desejo humano já está depravado. Suas mentes não podem decidir de forma correta. Suas emoções não funcionam de forma apropriada. Suas vontades nem mesmo tentarão se aproximar de Deus e estar em harmonia com a santa lei de Deus. Pelo contrário, o que o homem tenta fazer é esconder tudo isso. Os instintos estão de pernas para o ar. A ordem original da criação é então deixada de lado. E perde-se então, evita-se. Você despreza a forma primária do propósito do qual nós fomos criados. Que era glorificar, que era honrar a Deus. Veja o trágico resultado disso. Veja o diagnóstico de Paulo a partir do verso 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Ou seja, distante de Deus, o homem tem a tendência de se achar sábio sem perceber que está sendo tolo, que está sendo louco. Ou seja, quando os homens deviam humildemente dar glórias, dar graças a Deus, eles procuram ser sábios aos seus próprios olhos e reduzem
Deus ao nível de sua própria condição miserável. Veja o contraste que Paulo faz aqui da alegação, ou seja, aquilo que ele professa, aquilo que ele diz e a realidade. Pessoas se dizendo sábias, cientistas, dizendo conhecedoras de todas as coisas, mal conhecem a realidade em que se estão. Se acham sábios. São cegos. João 9:40 diz assim: alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? E olha a resposta de Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas agora vocês estão vendo, e mesmo vendo, o pecado de vocês permanece. Vocês veem a glória de Deus, vocês veem a santidade de Deus, mas mesmo assim, vocês não dão a mínima para isso. Vocês continuam no pecado de vocês. Meus irmãos, esse é o nível da humanidade. Desde sempre, o homem se achando sábio, conhecedor de toda a ciência, desde sempre. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 11, verso 4, olha o que já diziam lá. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e nos tornemos célebre do nosso nome, para que sejamos espalhados, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vejam, vamos construir para mostrar nossa sabedoria, para mostrar nossa capacidade. O homem desde o começo, tudo que ele quis, sempre quis, é tirar Deus do centro e colocar a sua sabedoria, a sua ciência diante de todas as coisas. E Paulo vai continuar dizendo sobre essa degradação do homem. Olha o verso 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Trocaram a glória de Deus. Esse termo aqui se refere à perfeição, ao esplendor absoluto de Deus, a soma de todos os seus atributos, a soma de toda a sua perfeição. Então, os seres humanos tiraram tudo isso, esconderam tudo isso, para olhar e adorar o ser humano corruptível, para adorar as aves, para adorar os répteis. O ser humano deixa de olhar para a brilhante manifestação física da presença e da existência de Deus e torna o Deus incorruptível, criador, sendo trocado por criaturas. Então, meus irmãos, Paulo ele vai destacar algo que é importante a gente entender, que é o início de toda a depravação humana. E Paulo vai citar daqui para frente como começou essa depravação humana. Ele diz justamente dessa forma de não dar glória, não dar honra a Deus. E o que Paulo destaca agora, para onde o homem foi na sua vida religiosa, aquilo que começou na mente, desceu para o coração e acaba desaguando na religião. Ou seja, ao rejeitar o conhecimento de Deus, Paulo descreve a mais louca, tosca loucura e o nível mais baixo de degradação espiritual que o homem consegue chegar. Na falta de adoração a Deus eterno, passam a servir objetos, astros e até mesmo répteis. E eles não dão conta da ridícula situação em que estão. Pelo contrário, acham isso sabedoria. Olham para tudo isso e ainda se dizem sábios. Lembra de Arão? Quando ele estava sendo pressionado pelo povo
que Moisés, quando ele demorou para voltar do monte, abre lá em Êxodo 32. Êxodo 32, verso 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. E eles deram para mim, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Meus irmãos, é assustador o nível de insanidade da tolice do homem, mesmo vendo a ação de Deus diante dos seus olhos. Veja o que Arão fez, mesmo tendo presenciado e convivido com todas as maravilhas e milagres que Deus havia feito. Se você olhar no verso 4, vai um pouquinho para trás, olha só. Este, recebendo-as da mão deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Trocaram aquele que é o guia, aquele que é o condutor, por aquilo que precisava de condução. Um bezerro precisa ser conduzido. Olha o nível de insanidade. Olha o nível de coração obscurecido. Não preciso dizer que a adoração a qualquer outra coisa que não seja Deus, ela é condenável, porque nós sabemos disso. É o primeiro mandamento. Os primeiros mandamentos falam sobre isso. Muitos religiosos alegam não estar adorando imagem, não estar se curvando a imagens. Arão fez um bezerro de ouro, mas não tinha a menor intenção de levar o povo a adorar a imagem. Olha só o que ele diz no verso 5. Ele disse: amanhã será festa ao Senhor. De acordo com o povo, o bezerro de ouro que foi criado ali era simplesmente um auxílio para a devoção. Mas veja o julgamento de Deus a respeito disso. Veja a insanidade do povo relatada pelo salmista ali no Salmo 106, verso 19. Salmo 106, verso 19 diz assim: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Essa é a situação deplorável do homem. Se o povo que conhecia a história da criação ouviu falar sobre Jeová, viram todas as obras de Deus, caminhando com eles, se eles expressavam a sanidade do seu coração dessa forma, imagine o homem de hoje que continua detendo a verdade pela injustiça. Os homens não apenas suprimem a verdade, é isso que Paulo está falando, como também colocam teorias e ensinamentos em cima dessa verdade. Trocam a verdade de Deus. Aqueles que se recusam a render um culto a Deus e não sentem prazer em prestar obediência a Ele, aqueles que retêm a verdade de Deus, normalmente são esses que são os autores de teorias e crenças errôneas tão populares que nós temos nos dias de hoje, teorias vazias e absurdas. Essa é a realidade da humanidade, nós encontramos próximo de nós, do lado de nós. Vamos resumir, meus irmãos, o que nós vimos até aqui? Então nós vimos no verso 21 a justiça de Deus se revelando. E como que ela se revela? Na condenação do pecador que não é capaz de reconhecê-lo como Deus. Verso 21, dizendo que não dá glória a Deus e que não dá graças a Deus. Verso 22, essas pessoas se dizem sábias, se tornam loucas. E nessa loucura, verso 23, preferem adorar ao réptil, as coisas criadas, ao invés do Criador. Diante de tudo isso,
que foi exposto, naturalmente, por causa da santidade de Deus, vem a consequência que está ligada ao verso 18, quando fala da ira de Deus. E de que forma essa ira então é revelada? Segue nos versos seguintes. Deus entregou. Esse termo aqui é o refrão daqui até o final do capítulo 1. Deus o entregou. Verso 24. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seu corpo entre si. Deus os entregou a esse estado. Paulo vai utilizar 3 vezes esse termo. Deus entregou, Deus abandonou, Deus se afastou, Deus deixou que eles seguissem o seu curso. C.S. Lewis, ele disse que os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade de que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Esse entregar que Paulo fala aqui tem a mesma conotação do sentido abandonado, quando Jesus disse ao Pai: por que me abandonaste? Esse entregar é um momento em que Deus retrai a sua mão sobre algo. É quando se perde a proteção de Deus. E quando isso acontece, meus irmãos, na humanidade, a humanidade passa então a saciar completamente os desejos da sua carne. Paulo disse em Efésios 2:12: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja, essa é a realidade do mundo sem Cristo. É um mundo desprotegido. E o mundo desprotegido faz o que ele quer. Vive da forma como ele quer. Deus permitiu que o pagão idólatra siga o seu caminho, justamente a fim de que veja a futilidade da sua existência sem Deus. Aqui está a manifestação da ira de Deus, dita no verso 18. É assim que Deus revela a sua ira, manifesta a sua ira. Deus está permitindo um dilúvio de vícios, deixando estourar toda a podridão interna da sociedade humana. O estado de degradação em que a sociedade se encontra é uma retribuição divina, uma manifestação temporal do juízo de Deus que já está acontecendo. Eu quero te dizer, meus irmãos, que para o mundo isso não tem nada de ruim, porque agora eles estão livres para deitar e rolar em seus pecados de forma deliberada. Paulo diz que isso nada mais é do que manifestação da ira de Deus. É parte do juízo de Deus. Permitir que o mundo viva dessa forma, livre, saciando seus desejos. Assim éramos nós também. Por isso que Paulo fala lá em Efésios 2:3, nós todos andamos no passado. Como que nós andamos no passado? Seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. É assim que nós éramos, assim que nós estávamos. Meus irmãos, a Bíblia não testemunha um Deus que permanece imóvel diante da quantidade de injustiças que nós vemos por aí. A Bíblia não relata de um Deus que, embora irado, não faz nada. Ele não é um espectador que grava na memória deles as coisas que estão acontecendo, para que chegue no dia do juízo final e lá puna, simplesmente. Pelo contrário, a sua ira, segundo Paulo, já está sendo manifestada. As pessoas dizem que Deus
é um Deus de amor, não um Deus de ira. Mas não é isso. Não é esse Deus que está nas Escrituras. O Deus de amor revelado nas Escrituras também é um Deus que se ira contra o pecado. Ele é um Deus de justiça, um Deus de retidão, um Deus de santidade. Nós não podemos aceitar atributos que nos fazem bem, que nos fazem sentir confortáveis e rejeitar outros atributos de Deus. Porque Deus é um Deus que se ira, sim, porque Ele é santo. O que impulsiona Ele não é o prazer de vingança, mas sim o seu caráter justo, santo. Seu objetivo na criação sempre foi vida. Ele criou vida, Ele é um Deus da vida. Por isso a sua ira se revela onde quer que a vida seja prejudicada. Eu já contei aqui algumas vezes quando eu vi na TV, estava assistindo um show gospel e duas lésbicas, resolveram subir no ombro de alguém e começar a se beijar no meio do show gospel. Meu coração ficou tão enfurecido e eu não entendia por que Deus não fazia derrubar um raio sobre a cabeça daquelas mulheres. Para mostrar a santidade, a sua justiça. Por que Deus não manda fogo, enxofre, como fez com Sodoma e Gomorra? Por que Deus não faz isso? E aí eu descobri, lendo Romanos, que a punição fatal não seria tão ruim assim. Pior do que isso é entregar o pecador ao fogo do seu coração. Porque é esse fogo que está preparado para ele no dia do juízo. Ele saciar. A pior coisa do ser humano é ser livre para fazer o que seu coração pecaminoso quer fazer. É não ter a disciplina de Deus. Hebreus vai falar isso. Deus disciplina aqueles que ama. Se nós não temos a disciplina de Deus, nós vivemos da forma como nós queremos fazer. E não há castigo maior para o homem do que Deus o entregar a si mesmo para fazer o que ele quer. Deus pergunta: é isso que você quer? Que assim seja. Esse é o maior juízo de Deus, entregar o homem a si mesmo, a sua própria vontade. Os homens que tanto amam o esgoto do pecado são enviados para viver lá. É o que querem, é o que eles terão. É isso que Paulo vai repetir 3 vezes aqui nas próximas passagens, nos próximos versos. Essa já é a condenação sendo revelada. Parte do juízo de Deus sendo revelado. Paulo diz que é exatamente a maneira como o ser humano sempre quis viver. Deus não está fazendo cair fogo do céu para demonstrar a sua ira. Ele tem permitido os homens viverem de acordo com seus corações, desonrando seus próprios corpos, desonrando entre si, Paulo vai dizer aqui. Eles não sabem disso, pelo contrário, estão amando e achando correto viver assim. Você quer ver o que o mundo fala? Ele fala que nós somos loucos. Por não saciar a nossa vontade. Por querer fazer a vontade de Deus. Cadê a liberdade nisso? É isso. É essa que é a verdade do ser humano. E aí, no dia do juízo, a sentença de Deus será essa de Apocalipse 22:11. Essa será a sentença de Deus. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Nos próximos versos, meus irmãos, Paulo vai comentar sobre essa escalada da depravação do homem. Tudo porque Deus tem permitido o homem fazer justamente o que ele quer fazer, o que ele quer ver, a forma como ele quer viver. E essa ira de Deus está sendo revelada. Então, no verso anterior, e nesse verso que nós estamos lendo, nós terminamos aqui, mais uma coisinha que eu queria observar. Essa conexão que tem de idolatria e imoralidade. Veja que Paulo diz que da idolatria o ser humano passa por uma imoralidade
perversa. Ou seja, a partir do momento que há idolatria, em que não há Deus, há uma conexão, é um passo para a imoralidade. John Stott diz: a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Não é de se estranhar que o mundo está vivendo da forma como está vivendo hoje. Se a raiz do pecado humano é a perversidade religiosa, é de não glorificar, é de não dar graças a Deus, o fruto dessa depravação é a corrupção moral. O que vai seguir aqui nos próximos versos é exatamente isso que está acontecendo com a humanidade. Para encerrar, meus irmãos, a humanidade é como um caminhão que desce ladeira abaixo. Deus está ali com seu pé no freio e o homem com seu pé no acelerador. Deus está ali evitando uma tragédia final e o homem acelerando rumo ao abismo até o momento em que Deus tirar o pé e esse caminhão avançar desgovernado para a terrível tragédia final da humanidade. Todos os desejos e excessos do comportamento humano são tentativas frustradas de satisfazer aquele doloroso vazio que nada no mundo pode preencher. Como resultado do seu afastamento de Deus, o homem está condenado a um desejo insaciável, que nunca será saciado. Um jovem que está em busca de propósito, de identidade, muitas vezes começa a idolatrar celebridades, influenciadores nas redes sociais, imitam seus comportamentos, seus estilos de vida, muitas vezes imorais. Ele gasta todo o seu tempo, o seu dinheiro para alcançar uma vida de prazeres superficiais, mas sempre acaba sentindo um vazio, sempre acaba se sentindo insatisfeito. Isso porque, meus irmãos, o vazio de quem não tem Deus jamais será preenchido por qualquer outra coisa nesse mundo. Um filósofo disse: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Tudo o que você busca, tudo que a humanidade vai buscar, só vai aumentar esse vazio, porque somente Jesus pode preencher esse vazio. Somente Jesus pode dar vida a você. Somente Jesus pode dar vida em abundância. Somente Jesus pode dar vida eterna. Somente Jesus pode completar aquele vazio que tem dentro de toda a humanidade. O mundo ainda não é o inferno, porque a paciência de Deus, a bondade criadora de Deus, segue esse curso até a volta de Cristo. Romanos 2,4, Paulo vai dizer que essa bondade, se você virar a folha aí, você vai ver que Paulo vai dizer que essa bondade de Deus, a sua paciência, é justamente para trazer arrependimento. Olha só Romanos 2,4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Se você não se arrependeu ainda, não entregou a sua vida a Cristo, você está na condição desses homens que Paulo acabou de citar aqui. E o seu fim será o inferno eterno. Mas se Deus está abrindo seus olhos para essa realidade desse abismo da qual você se encontra, se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo. Creia nele para te livrar dessa condenação eterna. Seja preenchido por Cristo. Ele é tudo o que você precisa. E se você já é crente, transformado por Cristo, meus irmãos, nós somos salvos, chamados para glorificar a Deus. Sua vida deve ser de louvor, de glórias a Deus. Efésios 1:11 e verso 12 diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Você foi criado
para louvor da glória de Deus. Viva como tal. Foi para isso que Cristo te chamou, para testemunhar da glória de Deus, para glorificá-lo. Nossa vida deve ser parte dessa representação da glória de Deus. Viva como tal. Você não vai viver de forma perfeita. Nós aprendemos hoje aqui que nós temos um representante. Nós temos Cristo Jesus. Porque ainda assim nós vamos falhar, mas graças a Deus temos Jesus Cristo, o nosso representante, que cumpriu de forma perfeita aquilo que o homem deveria fazer. É isso que nós lemos hoje de manhã, eu quero reler João 17:4. Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei, ou seja, Cristo glorificou a Deus de forma perfeita. É por isso que ele é o nosso representante. Porque Cristo representou a glória de Deus. E deu toda a honra e toda a glória a Deus. Por isso, ele é nosso fiel representante diante de Deus. Não sei se você percebeu, mas quando o irmão Rubens leu Salmo 8 na introdução do culto, nós cantamos duas músicas que falam sobre a glória de Deus. Porque nós somos chamados para isso. Para glorificar a Deus. Enquanto o homem, a humanidade, não dá graça, não dá glória a Deus, pelo contrário, esconde essa verdade, nós somos chamados para revelar essa verdade. Para não deixar aqui só entre nós, mas revelar e anunciar a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua misericórdia. Nós estamos vivos. E a prova de que o Senhor é misericordioso é porque estamos vivos. Nós te louvamos porque o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós te louvamos pela tua graça. Porque o Senhor nos dá além daquilo que nós não merecemos. Que é a tua graça. É a tua salvação em nossas vidas. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes nós não o glorificamos como deveríamos glorificar. Nós não damos graças o tempo todo, Pai. Ó Deus, mas queremos ser espelhos de Cristo aqui na terra, glorificando, anunciando o teu evangelho, anunciando a sua salvação, a sua graça que nos alcançou. Se há alguém nessa manhã, Deus, que não conhecia sobre a ira do Senhor sendo revelada. E se hoje entendeu, compreendeu, é porque a ação do teu Santo Espírito está transformando o coração. E que o Senhor possa fazer essa obra, Deus, completa, dando-lhe fé, dando, Deus, a conversão, a restauração de vida. Nós te louvamos, te engrandecemos, porque Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus onipresente, onipotente, onisciente, Tu és o Deus exaltado, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, o único que é digno de receber toda a honra e todo o louvor. A Ti, Deus, seja dada toda a honra e toda a glória. Nos ajude como igreja a viver para louvor e para a glória do Senhor, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.